470 ela foi fruto das denúncias que foi apresentada, que não era verdade, pelo Roberto Jefferson, naquela entrevista à Folha de São Paulo, e a partir daí temos os desdobramentos. Nós tivemos aí, foi acontecendo naquele período, CPIs, do Correio, da compra de voto, e depois eu fui parar também na CPI do bingo. Essas CPIs, foi uma CPI muito concorrida, muito mediática, nenhuma prova, mas muita conversa parlamentar. Os parlamentares foram falando, tudo manchete de jornal, para a mídia toda cobriu a CPI como se Delúbio Soares fosse o maior corruptor do Brasil e foi envolvendo as pessoas. E aí essa CPI desdobrou no indiciamento de várias pessoas, 40 pessoas, entre elas eu e outros, Zé Disseu, Genuíno, João Paulo, Paulo Rocha, Luizinho, vários outros, e nós ficamos debatendo. O MP não fez nenhuma prova concreta, mas pegou manchete de jornal. E aí foi manchete de jornal. E qual é a similaridade que tem com a Lava Jato? Eu uso falar que a ação penal 470 é o pai, a mãe, o avô e a avó da Lava Jato, porque foi o mesmo processo. O ministro Joaquim Barbosa, que era o relator, e na época o Antônio Fernando, eles não tinham nenhuma prova concreta. Eles instalaram uma comissão, requisitaram a Polícia Federal fez toda uma investigação, nada foi usado da Polícia Federal, porque não tinha nenhuma prova. Das 413 audiências que tiveram, nenhuma alegou compra de voto. Muitos, até o próprio Roberto Jefferson, na sua entrevista perante ao homem da capa preta, como diz o Bezerra da Silva, o juiz, mas não é compra de voto, aquilo ali era dinheiro para campanha, pelo menos meu partido era assim, dos outros também devia ser assim, mas aqui, aí o juiz perguntou, e o mensalão? Não, é uma força de expressão. Mas só que a força de expressão levou à condenação de 25 pessoas. A condenação do Marcos Valério, 40 anos, do sócio dele, uma pena muito alta, da Cátia Abreu, e eles desmembraram o mensalão em duas ações penais. Uma do Rural, que virou a 470, relatada pelo Joaquim Barbosa, e o Joaquim Barbosa mandou uma ação do BMG para Minas Gerais. Essa ação de Minas Gerais foi julgada agora, eles cancelaram a ação, nós fomos inocentados pelo TRF-1 de Minas. Depois de 15 anos, a gente condenado com a faca no pescoço aqui, eu, Genuíno e outros. Então, depois de 15 anos, eu fiquei esses 15 anos sem dar uma entrevista, desde a última entrevista que eu dei, foi aquela do Jornal Nacional na Globo, em junho, procurando explicar, mas não adiantava você explicar, ninguém queria ouvir, a Globo não queria ouvir, todos os meios de comunicação não queriam ouvir, era Delúbio Soares corruptor. Eles disseram que eu consegui corromper 5 partidos. O PP, quais eram os partidos? PP do Maluf, o PTB do Roberto Jefferson, o PP do Pedro Corrêa, na época, o PTB do Roberto Jefferson, o PL do Valdemar Costa Neto e o PT. E tinha mais 2 que estavam lá, que estavam no inquérito, mas que eles não tiveram, não botaram na ação, que é o PSB e o PCdoB, que também trabalhou, estava várias questões no inquérito. No inquérito, para você ter uma ideia, o Márcio Lacerda, que era do PSB à época, era o tesoureiro da campanha do Ciro. Ele recebeu para pagar as dívidas de campanha, como os outros, R$1.900.000. E não foi indiciado. O Luizinho recebeu R$20.000 para pagar uma pesquisa lá em Santo André, foi indiciado, Luizinho do PT. Então, eu era corruptor desses partidos, pelo meu MP. Mas nada foi provado. Não tinha uma prova. Não teve uma prova material. Das 413 entrevistas, ninguém confirmou compra de voto e fomos condenados por manchete de jornal. O relatório da Polícia Federal, feito pelo delegado Zampron à época, foi arquivado. Entregou o relatório para o Joaquim não deu bola, não quis saber, só... E criou aquele cenário. Ele, depois o Gugel era já o
procurador-geral, criou aquele cenário de manchete de jornal, manchete de jornal. Quando algum ministro questionava o Joaquim, ele falava robustas provas nos autos, os autos estão robustos de prova, não sei o quê. E como era 600 mil, mais de quase 800 mil páginas, fora o relatório da Polícia Federal, que não entrou em debate em lugar nenhum. Eles fizeram um inquérito com manchete de jornal. E fizeram na Lava Jato a mesma manchete de jornal para condenar o Lula, que foi aquela matéria do Globo de 2010 ou 2009, de um suposto apartamento que o Lula tinha comprado da Bancop, que tinha alguma irregularidade, viu aquela confusão em cima da Bancop. A Bancop foi totalmente isentada de nenhuma culpa, encerrou o processo, ninguém da Bancop foi condenado, porque o próprio Ministério Público encerrou a ação, e o Lula foi condenado pelo apartamento que tinha comprado da Bancop, das ações, aí virou ver aquela mentirada de delação premiada. As delações premiadas, no caso do Lula, foi as manchetes de jornais que condenou a gente, né? E depois eu fui condenado também na Lava Jato por uma declaração do Brunlai, que ele imaginou que eu tinha pedido dinheiro para ele. Eu nunca falei com ele, nunca pedi dinheiro, não pedi dinheiro para o Chaim, e não conhecia a pessoa que eles mandaram o dinheiro, que era o Ronan. Nem fui condenado, 6 anos de cadeia, 2 anos fechado, que eu fiquei lá em Curitiba, na mesma época que o Lula, o Vacari e outros companheiros que lá estavam. Então, a ação penal 470, como se o STF pode fazer as mutretas, o Moro achava que podia fazer também, né? Não sei se você viu o voto do Gilmar. O voto do Gilmar foi muito importante. E, no final, quando o Lewandowski estava falando, ele faz um elogio ao Lewandowski da atuação como o ministro revisor da ação penal, relator revisor, elogiando o Lewandowski, quase fazendo autocrítica da ação que ele teve no Mensalão. Mas uma hora a verdade virá, né? Como diz o Sócrates, né? A verdade, a mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. E no Brasil, nós estávamos repetindo o que aconteceu na França. A mesma coisa. Lembra do caso Dreyfus, que até tem um filme muito bom agora, né, que é O Oficial e o Capitão, de 2019, está aí por aí. E também o caso da Martha Hari, né, que foi condenada como espiã, foi fuzilada pelo exército francês, é uma injustiça no meio da Primeira Guerra Mundial, em 1916. Então, no Brasil, eles repetiram mais ou menos os mesmos erros jurídicos que aconteceu na França, que é o maior escândalo. Um erro jurídico militar no caso Dreyfus. E também o mundo inteiro reconhece que a Martha Hari não tinha nada de espiã e foi condenada à morte. Então, aqui no Brasil, eles repetiram o mesmo fato, né? Um fato jurídico, midiático, empresarial, e depois as consequências todas que teve a Lava Jato, que impediu o Brasil de poder votar livremente na pessoa mais qualificada para ser presidente da República, e agora fica a imprensa toda questionando as conversas do Bolsonaro, a situação que o Bolsonaro tem na economia, na pandemia, fica reclamando, mas ajudou a eleger a mídia, os empresários, fez todo o movimento para dar o que nós estamos vendo aí. Nós temos que mudar esse quadro. O Delúbio, na AP 470 tinha dois pilares. Um era desvio do Banco do Brasil. E aí o Pisolato levantou as notas, etc. e tal, demonstrando que o dinheiro, primeiro, não era público e, segundo, de fato, foi utilizado, inclusive, pela Globo, né? Uma parte dele. E aí o outro pedaço era o pedaço dos empréstimos. Feitos através da DNA, se não me engano, a DNA, né? DNA, essa parte dos empréstimos para mim. Não, os empréstimos foi o seguinte, quando nós ganhamos as eleições, 2002, no primeiro, eu conversei com todo mundo, que eu era tesoureiro do PT e tesoureiro da campanha. O Zé Disseu era o presidente do PT, aí na composição de governo, nós fizemos um acordo no PT, deu nome para o governo, ficaria no PT. E o Zé Disseu, o Doce e outros que participaram da campanha foram para o governo. Vários outros companheiros nossos foram para o governo. O Palocci, todo mundo foi para o governo. E eu fiquei no PT. E o Genuíno, que tinha disputado a eleição em São Paulo, virou presidente.
Aí, quando eu perguntei, ninguém reclamou entre o primeiro e o segundo turno de dívida de campanha. Quando toma posse, começa a aparecer as dívidas de campanha da turma do PT e dos aliados. E virou uma romaria de pessoas atrás dos candidatos que perderam a eleição ou que ganharam, mas que era responsável pelo partido nos seus locais. E também no segundo turno, Zé, todos os aliados nossos vinham conversar, ó, como é que nós vamos fazer depois? Depois a gente equaciona esse problema. Ninguém levantou entre o primeiro e o segundo turno, entre a vitória e a posse, porque todo mundo queria um cargo. Então, falar que tem dívida, podia ter dificuldade com o cargo. Aí eu falei com todo mundo que a gente começaria a resolver esse problema das dívidas a partir de julho. E a gente ia ver como é que estavam as coisas, fazer um balanço melhor, e todo mundo concordou. Aí a coisa foi apertando, apertando, e o Marco Valério trabalhava, era as contas da Câmara, com a Aécio, era dele. O Marco Valério tinha conta pra caramba no governo, né? No governo Fernando Henrique. Aí o Marco Valério, que já conhecia o Marco Valério desde a campanha de 98, ele falou comigo, Adelúbio, por que você não resolve esse negócio das dívidas? Eu falei, como? As minhas empresas têm estrutura financeira para pegar um dinheiro emprestado em dois bancos, que são amigos nossos, o Banco Rural e o Banco BMG, e a gente paga essas dívidas e para de ficar os credores na porta dos deputados, dos ministros. Então, tá bom, vamos fazer isso. Aí discuti, resolvemos fazer. Aí fizemos, autorizei ele a fazer os empréstimos, e chamei as pessoas que tinham dívida e fui passando para o Marco Valério pagar as dívidas. Que era dívida não contabilizada. 90%, 99% era não contabilizada no TRE. O pessoal do PTB, o pessoal do PP, do MDB, que tem outro partido também que estava, através da turma, o Borba, que era o líder, na época, que estava coordenando pelo MDB, que cada partido tinha um coordenador. Aí foi isso que aconteceu. Nós pagamos a dívida, ficamos devendo às empresas do Marco Valério. E as empresas do Marco Valério deviam ao banco, ao Rural e ao BMG. E essa é a história do empréstimo. E depois nós pagamos as dívidas. Foi tudo de pago, inclusive, né? Foi tudo pago, não ficamos devendo ninguém. Tanto da campanha, do resto de campanha, dos governadores, ou de deputado, ou de bancada, porque fora o PT, os outros partidos eram muito preocupados com deputados. Então, precisavam de dinheiro. Eles pegaram emprestado e nós fomos repondo o dinheiro que nós autorizamos a pegar para que eles pudessem fazer a campanha. E depois deu essa dificuldade. O Roberto Jefferson, que era mensalão, né? Porque a partir de junho nós começamos a equacionar todas essas burocracia toda com os bancos, coisa e tal, para começar a pagar a partir de julho, começo de agosto. Aí começamos a quitar as dívidas de todos os credores que nós tínhamos. E também sobrou um pouco de dinheiro que nós fomos gastando um pouco nas campanhas preparando a campanha de 2004. Então foi isso que aconteceu. Esse era um esquema normal que existia à época. E é verdade que você comprou uma mansão de 5 milhões lá em Brasília, na Zona Sul? Não, acho que isso aí é outra pessoa. Não sei, não é minha. Ô, Razé, só para você ter ideia. Aquela com aquela piscina bonita lá é sua? Acho que gostaria, mas não tem bala para isso, não. Razé, lá em Goiás, o pessoal procurou em 80 imprensa, Polícia Federal, mais de 80 cartórios, para saber se eu tinha propriedade rural, boi, né? E viram aquela confusão toda, não acharam nada. Minha vida, minha, como dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, que é a Mônica Valente, da família dela. Ela até tinha, na época, um irmão que era juiz do trabalho, ele ficava indignado. Mas fazer o quê, né? Vem cá, deixa eu fazer duas perguntas numa. Primeiro, eu me lembro, nessa época, você me perguntou onde eu estava na Globo de São Paulo. E aí eu me lembro das revistas, sempre escolhiam uma foto sua para botar você de um personagem meio obscuro lá, umas fotos feitas à distância e tal. Isso número 1. 2, a sua expulsão do PT. Comente esses dois fatos. Foi injusto. Não, a imprensa procurou... a palavra não pode ser essa, mas desgastar
a imagem o máximo que ela podia fazer. E de que eles queriam que eu dissesse que eu era amigo do Lula, né? E que o Lula que estava mandando, ou o Zé Dirceu que estava mandando. Não. Os empréstimos foi de minha responsabilidade, o pagamento foi de minha responsabilidade, porque eu era o tesoureiro da campanha e tesoureiro do PT. E caiu para a gente resolver esse assunto. O partido majoritário resolve o problema junto com os partidos aliados depois de uma eleição. Isso é o que acontecia até 2002. Deve estar acontecendo até agora, né? Nós vimos um laranjal aí outro dia, coisa e tal, mas ninguém deu bola sobre o laranjal dos candidatos aí que ganharam a eleição. Então, o que acontece? Isso foi um fato. Outro, a imprensa tratava de maneira de procurar colocar com a imagem da pessoa mais corrupta do Brasil, corruptor, coisa e tal. Eles tentaram associar a minha imagem com o PC, mas não conseguiram achar um avião, não conseguiram achar uma mordomia, né? E eu sempre fui uma pessoa que sou até hoje, né? Pessoa muito simples, de origem humilde, vivo modestamente, mas vivo com a dignidade, e minha família também. E a gente não tem propriedade, não tem grandes, né, patrimônio. Agora, nós somos uma família de sucesso. Meu pai, quando casou com a minha mãe, foi a primeira vez que ele calçou botina quando casou. Assim. Então, nós somos uma família muito humilde. Meu pai tem 17 irmãos, já vários faleceram. Meu pai está com 92 anos e vacinou agora, graças ao SUS. O SUS foi lá na roça vacinar. O SUS é muito importante, temos que valorizar o SUS. E a família é muito humilde. Então, quero dizer isso. Mas eu também não fiquei dizendo que o coitadinho do Delúbio. Eu nunca reclamei disso, porque o que estava em jogo não era o meu CPF, é o que eu representava como tesoureiro do PT. Aí isso eu levei 2 condenações, uma na Lava Jato e uma no Mensalão. Segundo, 4 anos de cadeia lá em São Paulo, lá em Brasília, e 2 anos lá em Curitiba. O que acontece? No PT, o PT ficou muito abalado à época. E discutiram lá, arrumaram uma comissão de ética, não tinha. A primeira comissão de ética não tinha resolvido, tinha encerrado o assunto, aí o Tasso Genro, que era o presidente do PT, o Ricardo Berzoini, que era o secretário-geral, resolveram que eu tinha que ser expulso, que eu tinha que ser desligado do PT. E aí falaram, como é que eu falei, como eu vou ser desligado do PT? Eu não vou sair do PT. Eu sou fundador desse partido. Tá, se você sabe, eu paguei 4 milhões da sua campanha em 2002, ficou para trás. Você sabe de tudo que aconteceu, eu não vou. Não é falar que você não sabe. Você sabe que você deixou 4 milhões de dívidas e foi resolvido o problema das dívidas da sua campanha. Porque foi candidato a governador, ele era ministro, saiu e foi o presidente do PT. Aí ele mudou a comissão de ética, a nova comissão de ética me propôs a expulsão do PT. E foi expulso por 39 votos contra 16. Depois de 6 anos depois, eu batalhando, mostrando que não tinha enriquecido, não tinha dinheiro público, não tinha botado dinheiro no bolso, não tinha beneficiado nenhum amigo, nenhum parente, e que tudo que foi feito foi dentro da normalidade política que existe no Brasil, nada fora da normalidade, tudo dentro do que o jogo político como ele é feito. Né? Por isso que eu gosto daquele escritor Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Tá? Então, aí foi expulso, depois voltei ao PT. Hoje eu não ocupo nenhum cargo no PT, não quero. Enquanto eu tiver os processos andando, na época chegou a ter 43 processos, inquérito, coisa e tal, ainda tem uns 30 e poucos ainda, que à medida que vai passando, eu vou ganhando vai resolvendo, eu acho que até 2060 eu vou limpar essa área toda, porque é muito processo. Que processos são esses? 34 processos? O que é isso? É sobra do que isso? Ó, esse último agora, tem esse que eu estou em execução penal suspensa. O STF tirou a condenação em segunda instância, eu estava preso lá em Curitiba pela segunda instância, lá de Curitiba e Porto Alegre. Aí eu estava em tornozeleira eletrônica, já estava no semiaberto, dos 6 anos. Aí suspendeu, tirei a tornozeleira e vim para São Paulo. E os processos têm um processo eleitoral, que agora eles resolveram que a eleição manda para o eleitoral, e tem desde campanha antecipada lá em Buriti Alegre, tem não sei o quê, o processo da minha liberação sindical. Olha, a coisa mais fácil é fazer um processo contra Delúbio Soares, que eu era um nome mais, naquela época, tudo quanto é confusão do Brasil caía no Delúbio Soares. Se alguém
tomou uma Coca-Cola, a Coca-Cola estava vencida, a culpa era do Delúbio. Se alguém andou na calçada, a calçada está esburacada, a culpa era minha. Mas o tempo foi passando e passou a culpa depois para o Bacari, depois passou por Lula, e agora, no caso da Lava Jato, eu sou aspirante. No Mensalão era titular, depois entrou o Zé Disseu, genuíno, mas com um grau menor, na minha opinião. Eu e o Marcos Valério, que ficamos. Marcos Valério, inclusive, pegou 40 anos de cadeia, injustamente. Ele não deu prejuízo para ninguém, quebrou suas empresas, demitiu 300 funcionários e pegou, ainda está no semiaberto, mas aguentou firme, foi um cara muito correto e muito honesto na relação. Eu não tenho nada que reclamar do Marco Valério, não tenho nada que reclamar do Banco Rural, não tenho nada que reclamar do BMG. São os bancos que fizeram os empréstimos e assim foi. Isso que aconteceu. Nada diferente disso. Como que foram esses 6 anos de cadeia? Ruim, muito ruim. Mas levei com tranquilidade e com alegria. Na cadeia, eu tive essa tranquilidade, sabe por quê? A primeira grande mobilização política que eu fiz foi na campanha da anistia. Eu não tinha nenhum amigo, nem parente, nem conhecia ninguém preso, mas desculpa, a politização, comecei na campanha da anistia em 1975. Era um militante da anistia bem de base. Lá, em 77, eu conheci o Luiz Eduardo Greenhalgh, que era do CBA. Ele foi lá em Goiânia fazer uma visita. Eu conheci ele lá, de lá para cá. Viemos. Então, na campanha da anistia, a gente viu o sofrimento dos presos. Eu sabia como é que era a cadeia. Aqueles que sobreviveram, lamentavelmente, muitos desapareceram, muitos foram assassinados pela ditadura. Então, eu tinha essa tranquilidade. E na cadeia, nenhum dia eu fiquei com raiva, porque as coisas acontecem, que não era comigo, era com o projeto político que nós apresentamos. Né? Governo que estava dando certo. Você ficou em cela individual ou ficou em um grupo? Não, fiquei em cela individual, cela coletiva, tem cadeia para todo mundo. E na cadeia eu falo para as pessoas, nós temos que preservar 3 coisas. Primeiro, a sua vida. Segundo, a sua saúde. E, se possível, a saúde mental. Como é que você mantém a saúde mental para você não ficar espirocado? À medida que possível, ler, à medida que possível, pensar em coisa boa, pensar no Brasil do futuro, como é que nós vamos fazer com o país, que exemplos que nós vamos dar para o mundo, para os nossos descendentes. Você leu na cadeia de bom que você gostou mais, Delúbio? O melhor livro que eu li na cadeia foi aquele do Martin Gilbert, que é O Dia a Dia da Segunda Guerra Mundial. Um livro pequeno, um livro bem denso, de 1000 páginas, mais ou menos. O melhor livro que eu li na cadeia, li N livros, né? Tanto eu, Zé Disseu, genuíno. Na cadeia você não tem outra coisa para fazer. Eu brinco com as pessoas, Zé. A minha mãe me achava uma pessoa muito correta, porque ela conhecia todos os meus passos. Então, eu falo para as pessoas, eu não sou tão bom quanto a minha mãe diz, mas também não sou tão ruim quanto a Globo diz. Né? Eu sou uma pessoa da política brasileira, disputei a eleição em 86 para deputado constituinte, fui muito bem votado, mais votado de Goiânia, mas não consegui me eleger ninguém em Goiás naquela época. E depois de lá para cá, eu não tive mais oportunidade de ser candidato, porque fiquei na estrutura do PT, ou na estrutura da CUT, preparando as campanhas. E o Lula foi candidato em 89, e eu participei da primeira coordenação, da segunda, da terceira, até a vitória. Aí veio o Mensalão e me afastei, tive que me afastar para... Primeiro eu fui expulso do PT, em 2005. Eu me afastei, e agora, enquanto eu tiver processos, eu não vou voltar a nenhum cargo diretivo do PT, voltei a ser filiado do PT, milito do PT, milito como base, como filiado normal, à medida que me perguntam as coisas, também não fico dando pitaco em qualquer lugar, só dou, quando me perguntam a minha opinião, eu falo. Mas estou acreditando que nós, em 2022, vamos ter sucesso com a eleição.